gente! As dicas de hoje é sobre reações inorgânicas. Existem 4 tipos de reações mais comuns dentro da classificação das reações orgânicas e a gente vai comentar alguns pontos importantes que você precisa saber para montar uma reação química, mas após a vinheta. Voltando então, e antes das dicas super importantes de hoje, você vai se inscrever no canal, vai deixar o seu like, porque isso vai ajudar bastante a gente. Então a dica que vai te ajudar também bastante é sobre as reações orgânicas. Primeiro, a gente já sabe que reação química ela é composta por reagentes que se combinam e formam os produtos. E para que uma reação química aconteça, é necessário ter afinidade entre os reagentes, é necessário uma tal de energia de ativação, que vai formar um tal de complexo ativado, que é um estado intermediário entre os reagentes e produtos altamente energéticos, que vai reorganizar tudo isso para formar os produtos, que são substâncias finais. E logicamente, dentro de uma reação, eles podem muito bem estar liberando calor, absorvendo calor, né? Que é a tal da entalpia das reações químicas, né? Que é a liberação ou absorção de calor, porque aí vai ter reações endotérmicas e exotérmicas. Além dessas características importantes, uma reação química deve estar sempre balanceada. Tem várias maneiras de você fazer esse balanceamento. Pelo método da tentativa, começando primeiro pelos metais. Lembrando que metais são os elementos da família 1A, 2A, 3A, os metais de transição, aquele meio da tabela, todos esses são metais. Você começa o balanceamento por eles, depois usar metais. A metais da família 4, 5, 6, 7. Se caso tiver carbono, faz o balanceamento dele, depois hidrogênio e por último oxigênio. Isso é um método por tentativa, onde você vai corrigindo os coeficientes estequiométricos e sempre começando pelo menor coeficiente inteiro. Tá, sabendo disso, também tem um método pelo processo algébrico, né? Que você monta tipo uma equação ali entre os elementos que estão no reagentes e produtos e chega nos coeficientes. E tem um método por oxidação, você determina o NOx, lembrando de quem tem NOx fixo, e você chega no balanceamento. O importante é a reação estar balanceada. Após entender isso, que tem absorção, liberação de calor, balanceamento, nós temos também uma classificação das reações inorgânicas. Essa classificação é adição, decomposição, simples troca e dupla troca. Essa classificação está relacionada ao que a gente tem no reagente, o que está sendo formado no produto, e a partir disso a gente chega nesta classificação. Por exemplo, na reação de adição, também conhecida como síntese também, é quando eu tenho várias substâncias no reagente e elas vão se unir. Essa união vai gerar um único produto, tá? E esse único produto, essa única molécula, é uma substância do tipo composta. Então eu posso partir aqui de um exemplo. Quando a gente estudou sobre os óxidos, a gente até classificou os óxidos em ácidos, básicos, né? Dependendo do que ele tem de reação. Então a gente pode partir daqui de um óxido básico. E eu sei que esse óxido é básico, gente, pelo fato do Na, que é o sódio aqui, estar lá na família 1A dos alcalinos, né? Então, além desse óxido ser iônico, porque a ligação é iônica entre o sódio e o oxigênio, ele é básico. E existe uma regrinha. Se o óxido é básico, né, aqueles formados da família 1A e 2A, quando ele reage com a água, ele vai formar uma base inorgânica, que é aquele composto que é formado por metal e hidroxilo. Então, a gente vai unir tudo aquilo ali. E a gente vai ter a formação aqui, ó, do NaOH. Sabendo disso, vai formar hidróxido de sódio. Foi uma reação de adição, onde eu tive aqui duas substâncias, né, que se uniram e formaram um único produto. Esse único produto faz com que essa reação seja conhecida como adição ou de síntese. Aí uma dica importante, reações de adição e síntese, para acontecer essa união da substância e formar um único produto, é uma reação do tipo exotérmica, tá? É necessário liberar calor para acontecer essa união.
tá? Não tô dizendo que para ser reação exotérmica só possa ser reação de adição. Não, nós temos reações de combustão e tudo mais, né? Temos outros processos que liberam calor também, mas eu estou afirmando que quando a reação é de adição, ela libera calor. Então aqui a gente precisa entender o balanceamento, né? A gente tem 2 átomos de sódio aqui, então eu vou acrescentar um coeficiente 2 ali, para ficar com 2 sódio. Logicamente ficamos com 2O e 2H. É a mesma coisa no reagente, ok? Então preste atenção sempre no balanceamento, porque esses coeficientes estequiométricos são importantes. Agora, o que é uma reação de decomposição? Reação de decomposição também é conhecida como análise. Reação de análise ou decomposição é quando você tem uma única substância no reagente. É o contrário da reação de adição. Você tem uma única substância, ela vai absorver calor, vai agitar as partículas ali e vai se separar, se decompor em outras substâncias. Então, olha aqui. Quando a gente tem um ácido, por exemplo, o ácido carbônico, né? O ácido carbônico está presente no refrigerante. Já viu quando a gente abre o refrigerante ou qualquer bebida gasificada, libera um gás e está acontecendo um processo de decomposição. Então, aqui é um ácido, né? Um ácido classificado como fraco e ele vai absorver calor e vai se decompor em água e CO2. Então, isso aqui é uma reação de decomposição. Eu tinha uma única substância no reagente, certo? Uma única substância composta e ela se separou em outra substância. Isso acontece com os ácidos mais fracos, voláteis, tá? Instáveis, assim como o hidróxido de amônio, né, que é o NH4OH, que é a única base que a gente tem que realiza reação covalente e ela sofre decomposição facilmente. Aí uma dica importante, reação de decomposição ou análise é reação endotérmica, é necessário absorver calor para que isso aconteça. Agora, o que seria uma reação de simples troca? Ei, gente, nas reações de simples troca, no reagente, você tem que ter uma substância simples e outra composta. E esta substância simples, quando for um cátion, ela vai deslocar o cátion da substância composta. Mas para que essa reação aconteça, é necessário ter uma afinidade, ter uma reatividade entre essa substância simples, né, se for um cátion, com o cátion da substância composta. A substância simples deve ser mais reativa do que o cátion da substância composta. E isso falando quando a substância simples for um tipo de cátion, um metal. E aí você pode estar se perguntando, como que eu vou saber? Se a substância simples, então, vai conseguir deslocar o cátion da substância composta, né? Ou se for um ânion, né? A substância simples é uma metal, né? Como que eu vou saber se ele vai deslocar o outro ânion, né? Porque cátion desloca cátion, ânion desloca ânion. Como que eu vou saber disso? Você vai saber lembrando da reatividade dos metais e lembrando da eletronegatividade dos ametais. Isso vai te ajudar a saber se a reação ocorre ou não, tá? Então, reação de simples troca é necessário ter uma substância simples. Lembra que substância simples ela é formada por átomos de um mesmo elemento químico, ou ela pode vir, né, na forma de um metal sozinho. Por exemplo, esse Zn aqui é o zinco. Esse S no estado sólido ele é uma substância simples. Lembrem-se também que substância simples tem carga NOx zero. E aqui eu tenho o ácido clorídrico, uma substância composta. Então, aqui nos reagentes eu tenho uma substância simples e uma composta. Essa reação é classificada como simples troca. Aqui o que vai acontecer? O zinco é um metal, então ele tem papel de cátion, né? E aqui eu tenho mais e menos na reação. Lembra que o primeiro é um cátion, depois é um ânion, tá? Essa é a regrinha. Por mais que a ligação foi covalente ali, há diferença de eletronegatividade. Por isso que o hidrogênio é mais eletropositivo e o cloro mais eletronegativo. Tá, agora o zinco, por ser metal, ele é cátion. Ele vai deslocar quem? O hidrogênio, que também é um cátion. Mas para isso o zinco tem que ser mais reativo. E é, porque você vai lembrar dessa sequência, ó. Família 1A é mais reativa que 2A, que é mais reativa que os metais comuns. E quando eu falo em metais comuns, eu estou me referindo ao ferro, níquel, estou me referindo ao zinco, estou me referindo a metais que têm baixo custo, tá? E que é mais comum no nosso dia a dia.
é mais fácil de se encontrar. Isso são os metais comuns, envolve tudo isso. Aqui tá o zinco, ferro, níquel, né? Que são esses metais que têm um baixo rendimento, né? Assim, e facilmente encontrado. Depois vem o hidrogênio e por fim vem metais nobres. Gente, quem são metais nobres? Olha, metais nobres envolve mercúrio, platina, a prata e o ouro. Entenda que quanto mais nobre o metal, menos reativo ele é. Então, uma das maneiras para verificar se o ouro realmente é puro é colocando ele para reagir com ácido. Se não acontecer nada na reação química, não liberar um gás, nada disso, é porque aquela substância realmente é formada por ouro puro, porque ele não vai reagir com ácido, tá? Então, os metais nobres, que são esses que eu citei para vocês, eles não reagem no meio ácido, tá? Então, existe essa sequência de reatividade. Então, como o zinco está aqui, ele é mais reativo que o hidrogênio, então ele desloca o hidrogênio. E nós vamos ter aqui, ó, ZnCl2 mais H2. Tá vendo que o zinco ocupou o lugar do hidrogênio, liberando o hidrogênio na forma gasosa. Por isso que a gente colocou ele na forma de H2, na forma de substância simples. E aqui formou então o cloreto de zinco. Por que apareceu esse 2 aqui? É porque o NOx do zinco é fixo, a carga dele é fixa e é 2. Então a gente vai fazer o balanceamento, logicamente, colocando um 2 aqui, para ficar 2 cloro e 2 hidrogênios no reagente também. Isso é sequência de reatividade dos metais, porque cátion, né, que são os metais, desloca outros cátions. Agora, e os ametais, né? Se no lugar do zinco eu tivesse ali um gás flúor, né? Se fosse o F2, então aí já era ânion, então ele ia deslocar o cloro. E aí você precisa saber a reatividade. A reatividade dos ametais é mais simplesinha, está baseada na mesma sequência da eletronegatividade, né? Que é aquele FON, que lembra do flúor, oxigênio, nitrogênio e assim vai indo. Então, lembrem-se dessa reatividade para você dizer se a reação acontece ou não. E vamos para o último tipo de reação, que é dupla troca, que a gente já comentou aqui no canal várias vezes sobre reação de neutralização. E é um tipo de reação de dupla troca. É quando você tem duas substâncias compostas e vai formar duas outras novas substâncias compostas também. Então, a gente pode ter um exemplo bem típico aqui do hidróxido de sódio reagindo com ácido clorídrico. Olha, eu tenho duas substâncias compostas, analiso o NOx de cada uma, né, um cátion e um ânion, e eles vão trocar, ó. Esse cátion vai unir com este ânion e vai formar NaCl. E esse cátion reage com o outro ânion e vai formar, nesse caso, água. Aqui a reação já está balanceada. É sempre necessário analisar bem o NOx, né, para fazer a troca certinha e o balanceamento dessas reações. Mas, no geral, isso são as classificações das reações inorgânicas, levando sempre em consideração a reatividade desses metais, para saber se a reação acontece ou não. Igual na reação de dupla troca, não é toda reação de dupla troca que acontece. Há alguns critérios. Quando a gente está reagindo, né, um sal com uma base, né, o produto formado ali, ou tem que ser uma base mais fraca do que a original, ou tem que formar um precipitado, né, porque pode ser um sal menos solúvel, ou uma base que não seja solúvel. Então, há necessidade de formar ou precipitado, ou um produto volátil, né, para que essa reação também aconteça. Então, é necessário sempre observar os produtos formados, observar a reatividade dessas reações, para aí sim a gente classificar. Um beijo e até as próximas dicas. Tchau!